Tchau, pessoal! Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Autoelétrica Bom Jesus, todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone e zap 99-554-5580. Olá a todos, pessoal. Nesse vídeo opinião do canal de hoje, eu estou aqui com a minha locomotiva que eu tenho aqui no Second Life, na plataforma Second Life, uma locomotiva que eu desenvolvi aqui, né? Eu coloquei ela para poder rodar, porque fazia muito tempo que eu não trazia, né, a minha máquina para aqui, né? Fazia vídeo com a minha locomotiva. E o assunto hoje é trem. Então hoje a gente vai falar de trem. Por esse motivo eu botei minha máquina para rodar e vou conversar com vocês aí sobre uma postagem que eu vi num grupo de ferrovia no Facebook, que dizia o seguinte: a postagem trazia uma matéria falando que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a atual CPTM, ela... Espera um pouquinho, deixa eu tirar isso. Ela estará colocando à venda, num leilão próximo, equipamentos ferroviários obsoletos, que foram tirados de circulação, né, que não estão mais em operação comercial, então eles não estão em uso. Aí a CPTM achou por bem colocar esses equipamentos à venda, tá? E eu quero falar nesse vídeo de hoje sobre isso, porque é o seguinte, só pegar um ângulo melhor aqui de câmera então. Porque é o seguinte, galera, eu comentei lá que não tem nada de anormal nisso. Tinha algumas pessoas falando: nossa, que triste, a história se perdendo, vai cortar, vai não sei o que, e tal e coisa e tal, né? E eu tava vendo lá muito chororô por conta dessa questão. E aí eu comentei lá, pessoal, o seguinte, falei: não, trem pra mim é progresso, trem pra mim é futuro, né? E tudo tem um ciclo de vida. Se já deu o que tinha que dar, tá na hora de modernizar, tá na hora de trocar, tá na hora de fazer as devidas mudanças, né? E não tem nada de anormal nisso. E quem quiser, e quem acha que tem que preservar um material desse, que vá no leilão, dê seu lance, compre e preserva. Porque é o seguinte, pessoal, eu quero falar sobre questões de preservação, porque é o seguinte: são trens urbanos velhos, né, que tem aos montes. Vamos lá continuar gravando. Então, assim, pessoal, começou aquele chororô, aquela coisa, porque é parte da história, porque não sei o que. Eu peguei e comentei isso, falei: trem pra mim é progresso, é futuro, se já tem limite, quem quiser, que é aquilo que eu falei pra vocês agora há pouco. Aí vieram me rebater com os argumentos mais pífios do mundo: tem que preservar, tem que não sei o que. Alguém comentou lá que eu achei interessante: gente, se for preservar tudo, onde você vai colocar isso? Não tem espaço para guardar esse tanto de coisa. E outra, não dá para sair preservando tudo e qualquer coisa. A gente preciso que se faça uma triagem, né? É preciso que se faça uma triagem. Imagina se utilizassem essa retórica de que tem que preservar tudo, na época que estavam fazendo a substituição das locomotivas a vapor pela dieselização e pela eletrificação. Onde que iam enfiar esse tanto de locomotiva, gente? Onde que eles iam colocar Bom, muito provavelmente cada cidade teria pelo menos uma locomotiva numa praça, né? Bom, pessoal, deu uma bugada aqui na plataforma, por causa que ela depende da internet. E aí eu achei essa diesel aqui,
Então resolvi gravar a partir daqui, tá? Minha locomotiva sumiu, bugou lá, não vai dar pra gente continuar andando, mas deu pra vocês verem um pouquinho do trajeto, né? Deu pra gente passear um pouquinho. Mas então, o que eu tava falando a respeito da questão de preservação é que não dá pra se preservar tudo, galera. Não tem, e também não tem cabimento sair preservando tudo, qualquer coisa. Eu sei que da gente que gosta de ferrovia, é triste você saber que uma composição ferroviária que por tanto tempo trabalhou servindo as pessoas, vai pro corte, vai virar sucata, vai virar matéria-prima. Só que a gente precisa aceitar que isso aí vai virar matéria-prima para virar novos trens. Que esses trens velhos, defasados, que já deram tudo que tinha que dar, já chegaram no limite do custo-benefício, né, para mantê-los em operação. É preciso entender que esses trens vão virar matéria-prima e é melhor que eles deem lugar para outros mesmo. Porque partindo do princípio de que estamos falando de transporte público, né, estamos falando de transporte em massa, né, partindo desse princípio, a gente tem que entender que o cidadão, o usuário, merece trens modernos, trens mais eficientes, trens confortáveis, né? E a própria empresa também precisa evoluir, né? Trens elétricos que gastem menos energia, que você consiga transportar com mais eficiência as pessoas, com melhor conforto, né? Você consegue proporcionar uma melhor qualidade para o usuário. Então, a modernidade, o progresso, ele é natural, tem que acontecer. Imagina se a gente fosse levar pela cabeça dessas pessoas que, ai meu Deus, é a história que está sendo jogada no lixo. Essas empresas jamais poderiam adicionar trens novos, jamais poderiam substituir trens velhos por trens novos, jamais poderiam fazer isso. Porque não? Isso não pode, isso é um crime contra a história ferroviária do município, do estado. Gente, espera lá. Existe hoje no Brasil associações como a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a ABPF, tá? Que eles já fazem um trabalho excepcional de preservação da nossa história. E não é fácil preservar, não é fácil manter preservado, né? E eles fazem um trabalho fora do comum. E eles não saem preservando tudo e qualquer tipo de coisa, pura e simplesmente é feita uma triagem. Porque além de não ser fácil conseguir material para preservação, não é fácil manter, não é fácil transportar o material, não é fácil armazenar esse material, e é preciso que se faça uma filtragem. Tem que fazer uma filtragem. Porque se você não fizer, não tiver um processo seletivo, não dá para preservar tudo. Imagina preservar toda e qualquer locomotiva, todo e qualquer vagão, todo e qualquer carro de passageiro que se tenha por aí, que se tenha usado por aí. Meu Deus, onde que vai guardar isso? Então eu sou defensor sim de que seja feita a modernidade, né? Que em prol da modernidade, em prol da evolução, em prol do progresso, seja feita a substituição de trens velhos. E que trens velhos, se não tem mais serventia para a empresa, que sejam colocados à venda. Vai virar sucata, vai pro corte. Tá com dó? Compra um. Simples assim. Arruma dinheiro e compra um. Ah, é difícil, tá vendo? As mesmas pessoas que reclamam, porque pimenta no olho dos outros é refresco, os outros têm que preservar, agora a pessoa não preserva. A empresa não tem que preservar trem velho, entendeu? A empresa precisa modernizar. As pessoas precisam, a empresa, ela precisa evoluir. Ela precisa buscar equipamentos que tragam mais qualidade para o serviço que ela presta. Simples assim. Vocês estão entendendo? Então, eu sou defensor de que esses equipamentos vão para o corte. Por mais, pra gente que gosta muito de ferrovia, a gente fique triste com isso, né? Mas eu sou defensor que vá para o corte. Muito melhor do que, igual por exemplo, tem muitas cidades aí pelo Brasil, principalmente em Minas e São Paulo,
que você tem cemitérios de trens, que é uma coisa horrorosa. São equipamentos velhos, obsoletos, sucata pura, muito vagão inservível, muita coisa que fica no tempo, as intempéries do tempo, viram criadouros de mosquito da dengue, traz problema para a saúde pública, traz problema para os municípios onde eles ficam largados. É preciso, eu sou defensor, por mais triste que possa parecer, que houvesse uma celeridade por parte do DENIT, por exemplo, para poder eliminar esses problemas. As entidades de preservação, elas estão fazendo o que elas dão conta para poder preservar aquilo que realmente mereça ser preservado. Alguém inclusive postou no meu comentário lá, replicando lá a respeito da questão das locomotivas GE, conhecidas aqui no Brasil, umas locomotivas elétricas que rodou na FEPASA, em São Paulo, conhecidas como V8. São locomotivas bonitas, imponentes, enormes, um brutamonte de locomotiva, que ocupa um espaço danado. Já tem exemplares preservados. Os últimos que foram preservados agora estão, acho que em Cruzeiro, e parece que Rio Claro também tem unidade preservada. A BPF São Paulo, no Memorial do Imigrante, eles têm um depósito lá, eles têm também uma V8 preservada. As English Electric, a rede ferroviária teve bastante também, locomotivas elétricas. Já tem unidades preservadas. Eu sei que em Bauru, também na estação de Bauru, tem uma russa, que é uma versão diferente da V8 da GE, e tem uma V8 preservada e uma outra. Então já existem unidades que são preservadas no Museu da Sorocabana, acho que em Sorocaba, na Santos de Jundiaí, uma coisa assim. Não sei se é o Museu do Sorocabana ou se é em Jundiaí, não sei. Eu sei que tem outra entidade de São Paulo que também preservou uma elétrica, acho que uma Westinghouse, ele também já está preservado. Então, pessoal, já tem se fazendo agora. Não dá para sair preservando qualquer coisa. Eu sei, por exemplo, parece que para Rio Claro foi preservado uma unidade de trem urbano, trem unidade elétrico urbano, foi usado na região metropolitana de São Paulo, que é um trem fabricado pela Mafersa, que não existe mais no Brasil, em aço inox, sob licença da The Butt Company, que é uma empresa norte-americana que fazia carros e veículos motores ferroviários em aço inox, que não existem mais. Nenhuma das duas existem mais. Então eu sei que foi preservado aí uma composição desse inox, desses carros em inox do trem urbano. Beleza. Mas nem tudo dá para ser preservado, infelizmente. E também não dá para ficar ocupando espaço. É preciso que se dê a destinação correta. Não dá para largar essas coisas jogadas em pátios, em desvios mortos, em locais que não tem tráfego. Só porque não? Porque se mandar pro corte, se vender, se fizer dinheiro, tá perdendo a história. A história está se perdendo. Vá tomar banho na soda, com perdão da expressão. Claro, coisas precisam ser preservadas. Por exemplo, eu sou um exímio defensor de que a locomotiva a vapor número 1 da Estrada de Ferro Goiás estivesse num museu, numa BPF da vida, porque ela está jogada numa praça pública lá em Araguari, totalmente destruída. Eu sou completamente contra aquela locomotiva naquela praça, porque ela está completamente destruída, e foi a número 1 da Estrada de Ferro Goiás. Foi a primeira locomotiva a rodar na Estrada de Ferro Goiás. Uma Baldwin de 1910, que já tem muito mais de 100 anos, que foi restaurada em 2000 e foi colocada naquela bendita praça e está toda destruída. É banheiro para cracudo, é dormitório para sem teto, já roubaram quase tudo, tá apodrecendo no tempo. A sorte que ainda não levaram o sino de bronze. A sorte que não levaram o sino de bronze. Porque a locomotiva de Goiânia, a Ritinha, da Estrada de Ferro Goiás, a número 11, que foi manobreira na região de Goiânia, da Grande Goiânia ali em Anápolis, Foi manobreira em Anápolis, Porque Goiânia estava começando.
Goiânia é uma cidade não é tão antiga. Ela ficou muito tempo também jogada no tempo na frente da estação, que estava em estado de abandono. Restauraram todo o complexo da estação, puseram a locomotiva lá num lugar protegido. Ela está restaurada esteticamente, mas está faltando acessórios, porque ao longo do tempo foram sendo roubados. Ela não tem mais o sino de bronze, ela não tem mais muito material ferroso que foi, né, que foi roubado ao longo do tempo, porque ela ficou largada lá em frente à estação, sem cuidado. Eu cheguei a uma época de vê-la podre, com ferrugem, com muita degradação. Né? Para quem não sabe, eu morei em Goiânia durante muito tempo. Do meio dos anos 80 pro começo dos anos 90 eu morei em Goiânia. E ela já estava lá. Tinham acabado de desativar a estação de Goiânia, estação central. Os trilhos tinham acabado de serem removidos, né? Ainda tinha alguns resquícios da rede ferroviária por lá. Ela já estava lá colocada em frente à estação em estado de abandono, né? Então, para vocês verem, você vai deixando, vai apodrecendo. É isso. Preservar isso. Preservar não é isso, né? Mas são equipamentos que mereciam estar preservados, né? A locomotiva de Goiânia é uma Borsig, é uma alemã, uma locomotiva manobreira alemã. A locomotiva de Araguari é uma Baldo, uma americana Baldo. Deveriam estarem preservadas da melhor maneira possível. Igual estão outras da Estrada de Ferro Goiás no Museu da Goiás, lá em Pires do Rio, que eu ainda vou lá. Eu não fui ainda porque tem que arrumar o carro, mas eu ainda vou lá. Enfim, eu só queria fazer esse comentário. Eu não acho ruim que sejam vendidos esses trens e vá para corte, não. Esses trens urbanos não têm tanto apelo histórico quanto, por exemplo, locomotivas que estão jogadas por aí. Material antigo que está jogado por aí. Tem muito mais material que merecia uma luta de preservação. Como eu acabei de citar aqui, a número 1 da Estrada de Ferro Goiás, a primeira locomotiva da Estrada de Ferro Goiás, né? Do que por exemplo, trens metropolitanos que eram usados até bem pouco tempo em São Paulo, né? Questão de se pensar. Eu não vejo muitas vezes o pessoal fazendo campanha para preservar equipamentos que estão jogados em praças públicas, locomotivas que estão jogadas no mato lá na região da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Eu não vejo ninguém fazendo campanha para salvar esse material rodante. Esses sim merecem ser preservados. Esses sim são equipamentos que merecem ser preservados, né? São resquícios de uma história. História que levou a vida de muita gente durante a construção, como no caso da Madeira Mamoré. Então, gente, é questão de pensar. Estão acabando com isso. Tá nada, não tá acabando com a história. A empresa tá modernizando, tá trocando trem velho e botando trem novo, pronto, acabou. Eu quero ver se vão fazer o mesmo chororô quando, por exemplo, essa empresa lá de São Paulo, CPTM, for colocar para corte os trens da CAF. Os vermelhinhos que ela usa hoje em dia, que vai chegar um tempo que eles vão chegar na vida útil deles. E eles vão ser substituídos por trens novos e mais eficientes. Isso é natural. Eu quero ver se vai ter o mesmo chororô, porque preconceito é mato, né, muitas vezes. Só porque é um trem velho dos anos 60, 70, 80. Não, tem que preservar. Mas os trens que hoje são novos, da CAF, da Alstom, daqui uns dias, né, daqui uns anos, será que vai ter o mesmo chororô para preservar esses veículos? Eu acho que não. Isso aí não tem que ser preservado, mas não é trem do mesmo jeito? Lá atrás, quando a empresa botou um monte de trem velho para sucata, não ficar choramingando que tinha que preservar, por que esses não podem ser preservados também? São as ironias que a gente vê no meio. Enquanto isso, a gente vê material verdadeiramente importante, a gente vê material que tem um peso histórico muito maior do que trem metropolitano velho, se acabando em praça pública porque ninguém faz nada. Se eu morasse em Araguari, eu juro para vocês que eu já teria movido mundos e fundos para poder conseguir salvar aquela locomotiva, porque é um absurdo o que estão fazendo com a história. Daqui um tempo aquela locomotiva não vai ter mais nada, porque ela está largada no tempo e ela vai apodrecendo.
É isso que está acontecendo com ela. A tendência é que aquela locomotiva vire sucata. Vire pura ferrugem, vamos dizer assim, porque sucata ela já está. Ela já virou uma verdadeira sucata. É triste, é muito triste. Muito, muito, muito triste, mas é uma realidade. Mas não é viável para mim, não está dentro das minhas condições. Então você que está aí reclamando, se junta e vai lá e faz. Mas não fiquem choramingando e tá perdendo a história. Não tá não. Não tá perdendo a história não. Isso é material velho, que já teve seu tempo, já foi, já deu, chega, acabou. Valeu. Tchau, obrigado. Que venham trens novos, que sejam mais eficientes, mais confortáveis. Eu já falei, tô repetindo de novo, vou continuar repetindo. Então é isso aí. Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Valeu, falou e fui.